Graça e paz, meus queridos irmãos, que bom que você está nos acompanhando nesta noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional Perguntas que Jesus Fez. O episódio de hoje é o episódio 10. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir, então, que você abra a Escritura, se você quiser, no capítulo 20 de Mateus, do versículo 29 até o 34. Eu vou ler, então, você pode acompanhar, Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34, que diz assim: Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a vista e o seguiram. Esse é o nosso texto de hoje, do qual Jesus faz a pergunta: o que vocês querem que eu lhes faça? Meus queridos irmãos, quase sempre as pessoas, quando se aproximavam de Jesus, elas queriam algo dele, se aproximavam para pedir alguma coisa. Nesse mesmo capítulo, alguns versículos anteriores, nós encontramos uma mãe pedindo a Jesus que os seus 2 filhos, um sentasse à direita, outro à esquerda, não é? A mãe de Tiago e João, ela pede para Jesus que seus filhos, na glória, no reino celestial, um se assentasse à direita, outro à esquerda de Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. Mas Jesus disse que aquilo ele não podia fazer, não estava ao alcance dele. Se dependesse dele, ele até concederia o desejo dessa mãe, mas não dependia de Jesus. Quem iria sentar à sua direita ou à sua esquerda. Na verdade, Jesus ele não se importa com os pedidos que nós fazemos, ou com o tipo de pedido que nós fazemos, mesmo que sejam egoístas, como foi esse pedido da mãe de Tiago e João. Jesus via cada situação dessas, de pedidos como esse, como uma oportunidade para ensinar verdades espirituais, marcantes para mudar a vida das pessoas, para mudar a vida daqueles que o cercavam. Nesse contexto imediato que nós lemos, Jesus, ele se encontra sendo seguido por uma grande multidão que também queria alguma coisa dele. A multidão seguia, o apertava, e a multidão desejava algo de Jesus. E no decorrer do caminho, eles se deparam com 2 cegos. Esses 2 cegos, quando perceberam que era Jesus que se aproximava, que estava passando por ali, esses 2 cegos começam a gritar, começam a clamar, querem chamar a atenção de Jesus de qualquer forma. A multidão pede para que eles se calem. Então é uma cena até hilária, você imaginar 2 cegos à beira do caminho gritando pela atenção de Jesus, e a multidão também querendo a atenção de Jesus e não querendo que Jesus pare para atender esses 2 cegos. Mas Jesus, ele, por misericórdia, por empatia, ele manda chamar esses 2 cegos e pergunta o que poderia fazer por eles. Alguns estudiosos até brincam que Jesus era muito engraçado, ou talvez a palavra correta seja, Jesus era um homem de bom humor. Como é que você pergunta para 2 cegos o que é que eles querem naquela situação? É lógico que eles querem voltar a enxergar.
né? Mas Jesus ainda assim pergunta: o que vocês querem que eu faça? E essa é a pergunta que Jesus faz para mim e para você também hoje. O que quereis que eu vos faça? É lógico que eles queriam enxergar novamente. O que eu aprendo também nesse texto, algumas lições, é a seguinte: não deixe a oportunidade passar sem lutar por ela. Esses dois cegos, eles se viram diante da oportunidade de terem o seu maior problema resolvido. Então, eles não deixaram a oportunidade passar sem lutar por ela. Não se intimide pelos que se levantam contra você, persista. A multidão se levantou contra os dois cegos, pedindo para que eles se calassem. Na nossa jornada de vida, oportunidades vão surgir, mas também vão se levantar pessoas para nos impedir de alcançar, de obter, de aproveitar essas oportunidades. Então, persista, lute. Outra coisa é: não deixe de pedir o óbvio para Deus. Ou seja, Ele sabe, mas quer ouvir dos nossos lábios o que você precisa, o que você quer que eu te faça, o que eu posso fazer por você. Deus sabe do que eu preciso, do que você precisa. Como Jesus sabia do que aqueles dois cegos precisavam e queriam naquele momento. Mas ainda assim, Ele queria ouvir da boca deles, ouvir a petição deles. Deus se agrada em ouvir nossas orações, de ouvir nossas petições e de atendê-las. Então, precisamos pedir o óbvio para Deus. Não tenha vergonha de gritar, de clamar por socorro, porque o texto diz que os cegos gritavam. E quanto mais a multidão os impedia de falar, de serem ouvidos por Jesus, mais eles gritavam. Então, não tenhamos vergonha de gritar, de clamar. É preciso pedir por socorro quando estamos passando por momentos mais angustiantes das nossas vidas. E o resultado de tudo isso é que os dois cegos foram curados e passaram a seguir Jesus. O texto diz que eles, após serem curados, seguiram a Cristo pelo caminho. Jesus os encontra à margem do caminho, ou seja, à beira do caminho, excluídos da sociedade, do contato social. Mas a partir desse momento, a partir desse encontro com Jesus, eles fazem parte da história agora e passam a seguir Jesus pelo caminho. Então, que nós possamos entender que essa pergunta Jesus faz para mim e para você hoje: o que quereis que eu vos faça? E eu e você precisamos ter muito cuidado com o que vamos pedir para Jesus. A gente pede coisas que nós não precisamos. Pedimos coisas para gastarmos com os nossos próprios desejos carnais, deleites, como Tiago fala na sua epístola. Se nós tivéssemos um único pedido para fazer para Jesus, qual seria? Se Ele estivesse diante de nós agora perguntando: o que quereis que eu vos faça? É muito importante esse momento de reflexão, para entender que muitas vezes nós pedimos tantas coisas que nem precisamos pedir. Mas existem coisas muito importantes para se pedir, e que Deus possa nos iluminar o entendimento para saber quais coisas devemos pedir ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos acompanhar nesse devocional de hoje. E que tenhamos esse conforto em nosso coração de que Jesus está diante de nós, perguntando para mim e para você, e disposto a nos dar aquilo que vamos pedir. Mas tudo depende se aquilo que vamos pedir é para a glória dele ou para os nossos desejos egoístas, os quais não serão atendidos. Por isso é tão importante estamos alinhados com a vontade de Deus, para que aquilo que peçamos a Deus sejam coisas que Ele vai nos conceder. Amém? Obrigado pela sua audiência nessa noite. Eu quero orar e depois, se você quiser fazer uma pergunta ou deixar um comentário, eu vou estar ali olhando, tá bom? E saudando também você que está nos acompanhando. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por podermos desfrutar
dessa tão grande maravilha que é esse canal direto e aberto com o Senhor Jesus. Ele que é misericordioso, compassivo, ele que tinha espaço na agenda dele para todas as pessoas. Ele não desprezou aqueles 2 cegos à beira do caminho. Mesmo com uma multidão desejando que Jesus não parasse para socorrê-los, para ouvi-los. Da mesma forma, Pai, obrigado, porque Jesus ele está sempre pronto para nos ouvir e para atender aquele pedido mais profundo, aquilo que nós mais precisamos, aquilo que vai trazer cura para a nossa alma, que vai trazer alívio ao nosso coração e uma qualidade de vida, de tal forma que nós possamos glorificar o Teu nome através dessa nova vida. Obrigado porque Jesus se alegra em ouvir nossas orações e atender nossas petições. Por isso, nosso coração, ele descansa em paz. Te louvamos por esse momento tão importante de poder meditar na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok, Samira, ela tem uma pergunta aqui. O propósito de Jesus em vir até a terra foi para curar, fazer milagres? Ou o propósito era apenas um? Eu acredito que ele também veio para curar e fazer milagres. Porque quando Jesus, certa ocasião, ele entrou na sinagoga e ele foi convidado para ler a Escritura. Era o costume, o líder da sinagoga convidar alguém para que lesse um trecho. E Jesus, ele abre em Isaías um texto que diz que o servo do Senhor, ele viria para abrir os olhos aos cegos, trazer luz aos que vivem em trevas, a libertar os cativos, a curar os aleijados. E, então ele lê esse texto, mostrando que, olha, esse dia se realizou, essa promessa foi cumprida. Então Jesus, ele se revelou claramente àquelas pessoas. Então ele veio sim, porque na missão de Jesus de redimir o mundo, também fazia parte trazer essa cura realmente física, né, abrir os olhos dos cegos, literalmente os olhos carnais, curar os aleijados, não é? E lógico que a missão principal ele cumpriu de redimir o mundo através do seu sangue, não é? Mas estava dentro, sim, da missão dele, curar, não é? Aliviar a carga das pessoas. Jesus, ele é a cura. Jesus é o amor. Mesmo eles, sem querer, vamos dizer assim, ele curava. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Ela tocou na ponta do manto de Jesus, crendo que poderia ser curada, e foi curada. Jesus diz, olha, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Então, Jesus, mesmo sem uma iniciativa direta dele, realizava milagres. Percebe? Então, ele é o próprio Deus ali. E as pessoas que tinham fé puderam desfrutar não só da salvação dele, da glória dele, mas também do poder presente, imediato dele, de cura, de libertação, né, de prosperidade. Então, é uma bênção. E nos dias de hoje, Samira continua aqui. O propósito dele é estabelecer o reino, ou ele também se manifesta através dos milagres? Eu diria que Jesus já estabeleceu o reino. Jesus, ele diz que o reino de Deus está em vós ou entre vós. Não é? Então, o reino, de certa forma, foi estabelecido através da igreja, através do evangelho. Tanto é que os milagres continuam, não é? Os milagres continuam. Foi assim no início ali da igreja com os apóstolos em Atos, e no decorrer da história da igreja, nós temos relatos de milagres e nós presenciamos milagres. Então, mesmo que os milagres não sejam tão abundantes como eram naquele início, né,
propósitos definidos, e hoje algo é diferente, de certa forma, mas ainda assim os milagres, eles estão presentes na vida da igreja. Então, Deus, ele é o mesmo, e ele se manifesta realizando milagres também, diferentemente, né, de ter alguém no início você tinha pessoas com dom de cura, não é? Podia impor as mãos e curar, independente da pessoa ter fé ou não. Por exemplo, Pedro e João curaram um aleijado, e o aleijado não pediu para ser curado, o aleijado pediu uma esmola. E Pedro e João dizem, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Então, eles tinham autoridade para curar. Essa autoridade para curar, mesmo sem a pessoa pedir ou ter fé para ser curada, hoje eu não creio que um cristão tenha. Eu creio que essa autoridade foi dada para os apóstolos. Mas Tiago nos ensina a orar. A oração, né, do justo pode muito em seus efeitos, se for da vontade de Deus. Né? Por isso que nós oramos para que Deus cure. E nós já presenciamos, né, muitos milagres de Deus através das nossas orações, como igreja. Eu fico por aqui, que Deus abençoe a sua vida.